Fala pessoal do canal Universo da Mente. Hoje decidi publicar aqui no canal mais um livro do Dr. Paul Yonggi Cho, o livro Oração a Chave do Avivamento. Se vocês gostarem de vídeos como esse, posso trazer outros trechos de livros e livros completos. Deixe-me saber aqui nos comentários a opinião de vocês e o que querem ver aqui no canal. Se puder, peço também aqui deixe seu like e compartilhe esse vídeo para eu saber se você gostou. Espero que gostem do vídeo de hoje. A oração de poder. Para que a oração tenha poder para combater as forças de Satanás, ela precisa ser fundamentada na aliança do sangue de Jesus Cristo. Este é o firme fundamento sobre o qual podemos edificar nossa fé, a fim de orarmos com eficácia. Não existe outro fundamento bíblico que possa dar-nos a compreensão necessária e orientar-nos durante os momentos de provação e dúvida. Nossa compreensão dessa aliança e da sua imensa importância para todo crente baseia-se na palavra de Deus. Mas antes de entendermos bem como essa aliança da graça é o fundamento da oração eficaz, temos que compreender a natureza dela. O que é uma aliança? Uma aliança é um contrato mútuo, entre duas partes, e principalmente entre reis e governantes. Abraão fez uma aliança com Abimeleque. Josué fez uma aliança com o povo de Deus. Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi. Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad. Assim sendo, vamos procurar compreender o que é uma aliança, com base nos registros bíblicos de contratos ou acordos que deveriam ser respeitados. O relacionamento de Deus com o homem também tem sido baseado em alianças, desde o relacionamento de Deus com Adão, no Jardim do Éden, até o seu relacionamento com a Igreja. Na Nova Aliança, ele sempre deixou bem claro quais eram as responsabilidades de cada uma das partes. Se cumprirmos com a nossa parte do acordo, Deus cumprirá a dele. Se quebrarmos o acordo, então as consequências certas e justas se farão sentir. Portanto, nas alianças de Deus com o homem, sempre houve a especificação de princípios ou participantes, de promessas ou estipulações mútuas, e condições específicas. Os pactuantes na aliança feita por meio do sangue de Cristo, ou nova aliança, as partes são o próprio Deus e a humanidade pecadora. O homem, por causa de seu pecado, decaiu da graça e do favor de Deus. Portanto, ele não está vivendo em comunhão com seu Criador, e se acha perdido na lama e lodo do pecado. Deus, motivado por um amor puro, não merecido e não provocado pelo homem, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, à Terra, para assumir a forma humana. O objetivo dele era levar aqui uma vida perfeita, imaculada, com essa natureza, dando assim uma prova eterna de que o homem foi criado originalmente para viver livre de pecado. Depois, ele pagou o preço do pecado humano, a morte na cruz. Através de sua morte vicária, a ira de Deus foi aplacada, e o homem passou a ter acesso a Deus. Na aliança de Deus com o povo de Israel, o mediador foi Moisés. Em outras palavras, Moisés foi encarregado de explicar ao povo as implicações da aliança. Na nova aliança do sangue de Cristo, ele mesmo é o mediador, pelo registro que deixou, o qual deve ser seguido pelos beneficiários do novo acordo. O livro de Hebreus faz uma análise das duas alianças, e considera a nova superior à primeira, devido às promessas feitas pelo mediador. Deus executa a palavra, e o homem é o beneficiado. Contudo, se examinarmos melhor essa aliança, veremos que ela foi feita realmente entre o Pai e o Filho. O Pai prometeu ao Filho uma herança e um reino, e cumpriu essa promessa quando ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas Deus revela, segundo algumas passagens, que a atuação de Cristo na terra é anterior à sua vinda. Essas e muitas outras passagens mostram claramente o plano eterno de Deus ou o acordo feito entre o Pai e o Filho, o qual resultou na redenção do homem. As promessas do Filho ao Pai, a parte do Filho no acordo foi a seguinte: preparar uma morada apropriada e duradoura para Deus na terra. O tabernáculo de Moisés nunca foi realmente um lugar satisfatório, pois apontava para realidades que ainda estavam por vir. Da mesma forma, não eram satisfatórios os templos erguidos por Salomão e Herodes. Deus desejava um lugar de habitação contínua e mútua, para que todos pudessem ver e apreciar sua glória revelada. Então, Jesus Cristo iria preparar essa habitação, na Igreja. Prepararia também um corpo através do qual Deus pudesse realizar seu propósito na terra, e o próprio Cristo seria a cabeça desse corpo. Seria um corpo perfeito e sem mácula, assim como era perfeito o corpo original de Adão. Contudo, este novo corpo seria superior, porque seria constituído de milhões de pessoas de todo o mundo, e nunca desobedeceria, já que sua cabeça era o próprio Filho. O Filho iria conceder o Espírito Santo a essa nova família, a Igreja, de forma ampla. No passado,
o Espírito já havia se revelado na humanidade, de forma restrita, fazendo com que alguns homens profetizassem, realizassem milagres e revelassem a natureza da vontade de Deus. Mas agora, com esta nova promessa, o Espírito seria dado em plenitude, e recebendo o Espírito dessa forma, a Igreja teria poder para realizar a vontade de Deus, não por dever, mas por deliberação pessoal. Além disso, o Espírito poderia reverter os efeitos do pecado na natureza humana, e sim adornou o corpo de Cristo, dando-lhe beleza, força e santidade. Depois, ele voltaria para seu Pai, e se sentaria com ele no trono, intercedendo por aqueles que iriam cumprir sua vontade. Assim fazendo, o esmagamento da cabeça de Satanás iria culminar com a destruição do reino dele e com a eliminação do mal em toda a terra. As promessas do Pai ao Filho. O Pai libertaria o Filho do domínio da morte. Outras pessoas já haviam sido ressuscitadas, mas, mais tarde, haviam morrido de novo. Contudo, não havia ninguém, de Adão até Cristo, que tivesse morrido e ressuscitado, para não mais morrer. Ao ressuscitar a Cristo, o Pai não apenas lhe dava vida, mas também rompia o poder da morte. Paulo diz que o poder da morte é o maior poder que ainda precisa ser destruído. Assim, com a destruição do poder da morte, toda a autoridade foi dada a Cristo, no céu e na terra. O Pai daria a Cristo o poder de conceder o Espírito Santo a quem ele quisesse. Com esta autoridade, ele daria aos membros de seu corpo a capacitação para realizar a vontade do Pai. O Pai selaria e protegeria todos que viessem a Cristo por meio do Espírito Santo. O Pai daria ao Filho uma herança constituída de pessoas de todas as nações da terra, e seu reino ou domínio seria eterno. Como extensão de Cristo, a cabeça, a Igreja, seu corpo, poderia reafirmar, para todos os principados e potestades, a eterna e multiforme sabedoria do Pai, justificando a criação do amor de Deus, à humanidade, por toda a eternidade. A condição para que essa aliança entre Pai e Filho se consumasse, era que o Filho viesse ao mundo, com a forma e natureza humanas, e se sujeitasse às mesmas tentações, sem se estribar em sua natureza divina. E ele seria vitorioso em todas as provas da mesma maneira que o homem pode ser vitorioso, isto é, pelo poder do Espírito Santo. Além disso, Cristo iria sujeitar-se a passar pela morte, aliás, a morte na cruz. Ele derramaria seu precioso e imaculado sangue, que iria selar para sempre aqueles que crescem nele. E Cristo, como segundo participante dessa nova e superior aliança eterna, depois de cumprir todas as suas promessas, e de receber as promessas de Pai, e satisfazer todas as condições, estabeleceu o acesso que temos ao Pai. Através da oração. Por que isto é importante? Hoje Satanás não tem mais acesso ao Pai para acusar o homem, como ele fez no livro de Jó. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: "De onde vens?" Satanás respondeu ao Senhor, e disse: "De rodear a terra, e passear por ela." Perguntou ainda o Senhor a Satanás: "Observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor: "Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tido quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti, na tua face." Disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. Esta história mostra que Satanás tinha acesso ao céu e pôde acusar tanto a Deus como ao justo Jó. Ele acusou a Deus quando afirmou que Jó só o servia porque era um homem abençoado, portanto, Deus não era justo. E acusou a Jó porque disse que, se ele perdesse todos os seus bens, iria amaldiçoar a Deus. O diabo é e sempre foi o grande acusador. Cristo, que viu a queda original do diabo, revela um dos aspectos de sua vitória na redenção quando bloqueia toda a possibilidade de acesso de Satanás ao céu. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: "E agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus." Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Portanto, vemos que Satanás não tem mais acesso a Deus para acusar seu povo. Contudo, ele ainda nos acusa,
para nós mesmos, em nossa mente. Diz-nos que não somos dignos de fazer petições a Deus. Está constantemente colocando em nossa mente a ideia de que não temos acesso ao trono da graça, onde podemos receber forças nas horas de dificuldade. Portanto, é de vital importância que compreendamos que a eficácia de nossas orações está fundamentada na aliança do sangue vertido por Jesus Cristo na cruz. Podemos chamar o diabo de mentiroso e pai da mentira. Podemos rejeitar todo pensamento que não procede de Deus. Podemos imobilizar toda mensagem negativa, acusadora e autodepreciativa que vem à nossa mente, tentando destruir nossa imagem própria. Podemos fazer isso por causa do acesso que nos cabe por direito, e que foi adquirido para nós. Portanto, aproxime-se de Deus com ousadia. Quem não exercita seu direito legal de chegar à presença do Pai, está negando a obra expiatória de Cristo no Calvário. Você pertence ao grupo seleto e íntimo ao qual foi dado acesso ao trono do Pai. Ele é gratuito, mas não é barato. E isto é gratuito para nós, mas custou a Cristo sua vida, para que tenhamos esse privilégio. Você não quer apropriar-se desse benefício que por direito lhe pertence, em Cristo? A única arma que Satanás tem para nos atacar é fazer com que negligenciemos um benefício que, em Cristo, por direito é nosso. Seu único objetivo é roubar e destruir. Mas estamos bem conscientes de nosso adversário, o diabo, e não nos deixamos iludir com seus artifícios. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Prepare-se para ser usado. Recentemente, senti uma grande necessidade de jejuar. Embora minha programação nessa ocasião exigisse que eu poupasse minhas energias, não pude ignorar a voz tranquila e suave do Espírito Santo a orientar-me. Naquela noite não jantei. No dia seguinte, não tomei o café, e não almocei, pois sabia que tinha de jejuar. Logo cedo, falei em uma reunião de pastores, à tarde, para o grupo de homens de negócio, e à noite, no departamento de missões. Sentia-me bastante esgotado. Meu espírito, porém, estava tranquilo, pois sabia que Deus estava me orientando. E à noite senti que deveria jejuar novamente. Mas por que o Senhor estava me orientando nesse sentido? Eu não o sabia. No dia seguinte, quando estava orando, disse ao Senhor: Pai querido, estou à tua disposição para aquilo que quiseres. Embora não saiba exatamente o que queres que eu faça, sei que estou à tua disposição, estou preparado e pronto a obedecer. Quando cheguei ao meu gabinete, encontrei ali um casal da igreja, já esperando para falar comigo. Pastor Cho, disse a mulher, o rosto mostrando grande tensão. Ontem à noite nossa filha perdeu parcialmente a vista. Estávamos jantando, e num dado momento, quando pegou a colher, disse que não a estava enxergando. A mãe pegou um lenço para limpar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto, depois continuou. Depois ela disse que não estava enxergando as meias e os sapatos. Então corremos com ela para o hospital. Enquanto ela falava, compreendi de repente por que eu estivera jejuando. O que os médicos disseram? Indaguei. Eles disseram que ela está com uma inflamação do nervo óptico, e que o nervo mostra sinais de decomposição. Após um exame cuidadoso, disseram que seu sistema nervoso central estava paralisado na parte mediana do corpo. Em seguida a mãe passou a expor a situação deles. Estamos com medo de que nossa filha fique paralítica, cega, e até venha a morrer. Estamos desesperados, Pastor Cho. O que podemos fazer? Expliquei que iria orar pela menina e depois visitá-la no hospital. Pela fé pude tranquilizá-los, pois sabia que o Espírito Santo estivera preparando-me previamente para esta batalha com Satanás. No dia seguinte, quando entrei no quarto da menina no hospital, fiquei sabendo que ela melhorou um pouco durante a noite, e naquele instante, com a fé bastante revigorada devido ao jejum, pude orar com grande ousadia, imobilizando todas as forças malignas que tentavam destruir essa filha de Deus. Os médicos ficaram profundamente admirados com a pronta recuperação da garota, como resultado da oração de fé. Hoje, a menina está completamente sã, pela graça e misericórdia de Deus. Por que estou contando esse fato? Deus está procurando homens e mulheres que venham constituir sua força-tarefa de emergência para combater as forças do diabo. O Espírito Santo precisa de voluntários que estejam plenamente alerta, sempre que houver uma crise. Eu já disse a ele que deseja fazer parte dessa tropa de choque, de voluntários espirituais. Estamos vivendo um momento crucial da história da Igreja. O inimigo sabe que é avançada a hora,
e já se posicionou para atacar as famílias, igrejas e organizações cristãs. Deus nos designou para sermos o sal da terra. Será que vamos desempenhar nossa responsabilidade, ou iremos ignorar os sinais dos tempos? Meu objetivo ao explanar aqui esses princípios bíblicos e ao narrar essas experiências pessoais, é levar os leitores a começarem a orar. Ainda não é tarde demais para começarmos a levar uma vida de oração. Se você deseja ver um avivamento, saiba que não houve, não há e nunca haverá atalhos para se obter um avivamento. A chave para o avivamento é a oração. Contudo, isso deve começar com você e comigo. Permita que o Espírito Santo ateie em sua vida a centelha da fé. Depois, deixe que esta centelha se propague por toda a sua igreja, ocasionando um incêndio que eventualmente irá envolver sua cidade, seu estado e seu país. E que ele comece agora. Se não for agora, quando será? Se não for com você, com quem ele começará? Se não começar aqui, onde então? Faça comigo a seguinte oração. Espírito Santo, enche-me agora de teu poder. Faze-me desejar uma vida de oração. Faze-me ver a situação de grande necessidade que há no mundo, para que eu me torne um voluntário de teu exército de oração. Peço isso em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Espero que tenham gostado, pessoal. Um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros livros áudios aqui do canal Universo da Mente, basta você fazer parte do meu canal. E se você está gostando dos livros e seminários dublados aqui do Universo da Mente, curta, compartilhe e inscreva-se, ajude a continuar dublando o vídeo de outros mestres internacionais, e postando também livros edificantes completos. Fique com Deus, um abraço.